Hum, Finalmente eu vou abrir a minha empresa. Nome? Ok. Local? Ok. Capital social? Ok. Sócios? Ok. Tipo jurídico? Tipo jurídico? Porte empresarial? Porte empresarial? Regime tributário? Regime tributário? Pois é. Ao se decidir abrir uma empresa, algumas vezes pode acontecer das informações serem claras e até mesmo óbvias de entender. Porém, muitas vezes isso não acontece. As exigências, as opções e até mesmo algumas obrigações fazem com que o jovem empresário, ou até mesmo o empresário já experiente, se perca no meio de tantas perguntas e tantas opções de abertura. Ei, seu contador, eu olhei aqui algumas informações que você me passou para a abertura da minha empresa e você colocou aqui regime tributário. A empresa mal começou a funcionar e você já está me falando de regime? Calma, eu garanto que não é nada disso. Ao constituir uma empresa, existe um conjunto de regras e normas legais, ou quais regem o funcionamento e a organização da empresa, além da sua relação com terceiros, tais como funcionários, clientes, fornecedores e, claro, órgãos públicos. Sua escolha é muito importante para o empresário, pois afeta diretamente o funcionamento da sua empresa, incluindo faturamento, forma de tributação, relação com cliente e funcionários e, obviamente, a gerência. Uma empresa que fatura por ano algo por volta de R$ 81 mil, ela seria classificada da mesma maneira que uma empresa que fatura 360 mil? Uma empresa que tem lá seus 2 ou 3 funcionários, pagaria o mesmo número de impostos que uma empresa que tem seus 40, 50, 100 funcionários? Afinal, porte da empresa, regime tributário e até mesmo forma societária são as mesmas coisas? Não, não são. Ao abrir uma empresa, são tantas as variáveis que muitas vezes parece que você está resolvendo uma equação. Mas acredite, todas elas são muito importantes para o bom funcionamento do seu negócio e devem ser escolhidas da melhor forma para você, empresário, para os seus fornecedores, para os seus clientes, para os sócios, para o governo e, é claro, para a própria empresa. De uma forma mais direta, você precisa conhecer basicamente 3, que são tipo jurídico, porte empresarial e regime tributário. Tudo bem, então? Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Divã do Empresário. O meu nome é Clodes Costa, sou contador e economista aqui da Omnus Inteligência Contábil. Vamos lá? Vamos lá! Quando você vai abrir uma empresa, é bem provável que você esteja pensando no lucro que ela irá gerar, não é mesmo? Ao conversar com seu contador, uma das perguntas que ele irá fazer é o seguinte: qual o faturamento anual que você acha que ela vai ter? Ou seja, uma previsão de lucro que você acha que a sua empresa vai ter após ser aberta. Quando o contador faz isso, basicamente ele está tentando enquadrar a sua empresa num porte empresarial, ou seja, o porte da empresa. Então, o termo porte empresarial é uma forma de indicar o tamanho da empresa ou a escala dela no sentido de faturamento. É usado para saber ativo, quantidade de funcionários, políticas públicas, mas o mais comum é, sem dúvida, a forma tributária. Ei, Clodes, calma aí. Um amigo meu tem uma empresa que ele diz ser de grande porte. Mas o problema é que a empresa dele é menor que o meu apartamento. E aí, como é que fica? Explicando então. Porte empresarial não necessariamente está ligado diretamente ao sentido de tamanho físico da empresa. Pode ser que você tenha uma empresa o qual demande um espaço muito grande, mas o faturamento dela é pequeno e você acaba não se enquadrando ou não é enquadrado no sentido de empresa de grande porte. Mas, por exemplo, você pode ter uma empresa o qual o espaço físico é extremamente pequeno, mas ela fatura muito, muito mesmo, o que faz ser enquadrada ou classificada no sentido de empresa de grande porte. Clodes, eu não entendi. Me explica de novo? Sem problema. Resumindo, o que é um porte empresarial? Porte empresarial é uma classificação jurídica o qual indica o faturamento ou a escala de faturamento no sentido monetário daquela empresa.
Então, quando você tem uma empresa, você vai ter uma projeção de faturamento. O contador, ao fazer pergunta para você do tipo, qual a sua previsão de faturamento, ele está tentando ter uma ideia para enquadrar da melhor forma possível, visto que, dependendo do enquadramento, empresa de pequeno porte, microempresa ou empresa de grande porte, vai interferir diretamente na forma de tributação ou outras formas ao qual a sua empresa será gerenciada. Vale lembrar, pessoal, que a classificação do porte por meio do faturamento não é o único que existe. Existem outros órgãos que classificam o porte da empresa de uma maneira diferente, claro, que com objetivos diferentes também. Hoje, no Brasil, nós classificamos o porte da empresa da seguinte forma, na data de hoje: microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte e empresa de grande porte. Para cada uma dessas vai requerer um faturamento, ou seja, dependendo do seu faturamento, você pode estar em uma, mas pode não estar na outra. Compreenderam bem? Ei, Claude, a minha empresa vai faturar até 81 mil. MEI, microempreendedor individual. Contador, a minha empresa vai faturar algo por volta de 360 mil. ME, microempresa. Claudes, eu fiz algumas projeções aqui e a minha empresa com certeza vai faturar mais do que 360 mil, mas menos do que 4,8 milhões. EPP, empresa de pequeno porte. Aí, contador, eu quero abrir duas empresas, uma que vai faturar até 300 milhões e a outra bem mais de 300 milhões. Empresa de médio porte e empresa de grande porte. Pessoal, vale lembrar que esse tipo de classificação não necessariamente você vai ficar lá para sempre. Tudo vai depender da sua declaração de rendimento anual. Ou seja, dependendo de quanto você faturou no ano, você pode migrar de um porte para o outro. Tudo bem? Agora que você entendeu o que é porte empresarial, que na verdade porte empresarial é uma classificação jurídica o qual mostra o tamanho do faturamento da empresa no ano, vamos partir para outro tipo de classificação, regime tributário. Ok, você já decidiu qual o porte empresarial do seu negócio, correto? Numa reunião com o contador, você vai querer saber, obviamente, quanto que você irá pagar de tributos. Neste caso, ele irá decidir com você qual é o melhor regime tributário. Claudes, não entendi. Regime tributário? Sim. O regime tributário, gente, são as normas, as regras, o quais irá orientar o cálculo para que você pague os seus impostos, os tributos. Neste caso, cada regime vai ter uma característica própria. Pode ser que você possa participar de um e pode ser que você também possa não participar de outro ou vice-versa. Lembra lá do faturamento? Que eu disse que dependendo do faturamento da sua empresa, você poderia estar enquadrado em um porte empresarial, mas não necessariamente no outro. Aqui é algo parecido. Então, nós teremos alguns regimes tributários, daqui a pouco eu vou apresentar quais são, e esses regimes, gente, eles terão as suas regras próprias para poder fazer o cálculo dos tributos, o qual a sua empresa terá que honrar. Então, neste caso, o contador, junto com o empresário, irá fazer uma simulação, irá apresentar um estudo tributário e decidir qual que é o melhor regime tributário para a sua empresa. Tudo bem, então? Deu para acompanhar até aí? Atualmente, no Brasil, nós temos 3 regimes tributários. São eles: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Cada um com as suas particularidades. Saber exatamente onde melhor se encaixa a sua empresa, é necessário, junto ao seu contador, fazer um estudo tributário. No caso do Simples Nacional, onde está a atratividade dessa forma? Bem, é justamente na simplificação, na emissão de guias. Claro que eu não vou entrar em muitos detalhes de alíquota, quantidade de impostos, coisa do tipo, mas de uma forma assim mais abrangente, nós podemos dizer que ocorre uma simplificação na emissão de guias. Todos os impostos são calculados e colocados em uma única guia, o qual será pago pelo contribuinte, no caso o empresário. No lucro presumido, o que acontece é que a Receita Federal coloca uma presunção de lucro, o qual será feito o cálculo do imposto. E no caso do lucro real, a coisa já não é assim. A presunção do imposto não acontece. Acontece que vai ter o lucro efetivo e em cima do lucro efetivo, que é feito a partir da contabilidade, é calculado as diversas guias, o qual serão emitidas para o empresário e ele deve honrar os seus compromissos. Pegado então? Então, no regime tributário, o que nós temos? Nós temos
lucro real, lucro presumido e Simples Nacional. Pessoal, a escolha do regime tributário ela vai impactar diretamente na tributação da empresa, então deve ser feita de uma maneira correta e bastante técnica. Ou seja, dependendo de qual regime que você escolher, você vai pagar mais ou menos impostos. Então, a melhor forma justamente é, primeiro, fazer o estudo tributário junto com o seu contador, onde vai levar em consideração as coisas do tipo faturamento, porte da empresa, atividades, quantidades de funcionários, ou seja, tem uma série de variáveis, lembra das variáveis que eu coloquei lá no início do vídeo? Os quais vai permitir com que você se enquadre melhor em um regime tributário e não em outro regime tributário. Então, nesse caso, sempre é aconselhável que você faça, junto com o seu contador, a melhor escolha para o seu regime tributário. Tudo bem? E por último, nós temos o tipo jurídico, também conhecido como natureza jurídica da empresa. Isso se refere à forma legal ou qual a empresa foi constituída perante os seus sócios, ou seja, quais são as suas responsabilidades da empresa e dos sócios perante a si e a terceiro. De uma forma mais simples, o que é tipo jurídico? É a forma ou qual a empresa foi organizada socialmente falando. É apenas um sócio? São 2 sócios? Cada sócio tem o quê? Uma obrigação? Qual a participação de cada sócio perante o todo? Como é que fica uma relação entre sócios e dívidas? Tudo isso faz parte do quê? Do tipo jurídico ou, popularmente chamando, natureza jurídica da empresa. Tudo bem? No Brasil, os tipos jurídicos mais comuns são empresário individual, sociedade limitada, LTDA, ou sociedade anônima, SA. E o que é um empresário individual? De uma forma bem direta, empresário individual é aquela pessoa física ou qual explora uma atividade econômica de maneira organizada, rotineira e legal. E no pouco além, podemos dizer que empresário individual é aquela pessoa qual assume para si as responsabilidades de uma empresa ou qual está sob o seu controle. Tudo bem, então? E no pouco além, nós temos a figura também da empresa limitada, LTDA. Neste caso, nós temos a figura de 2 ou mais sócios, ou qual a responsabilidade de cada um é de acordo com a quantidade de cotas que eles têm do capital social. Tudo bem? E por último, pessoal, nós temos a figura das SA, Sociedades Anônimas. Nesse caso, são empresas, geralmente empresas grandes, constituídas por ações que podem ser abertas e negociadas na bolsa ou fechadas. Tudo bem, então? Pessoal, então neste caso, nós vimos então o que seria uma organização jurídica de uma empresa. Nós temos porte empresarial, nós temos regime tributário e o tipo jurídico. Então vocês perceberam que a organização jurídica de uma empresa é bastante complexa e requer bastante atenção, pois são muitas as variáveis. A orientação de um contador ou de um advogado é muito importante para que tudo saia de maneira correta e com bastante transparência. Precisando dessa orientação, entre em contato conosco aqui na Omnus Contabilidade. E eu preciso saber também, gostaram desse conteúdo? Fez sentido para você? Então deixa aquele like. E se você puder, compartilhe esse vídeo com quem está procurando esse tipo de explicação. Um grande abraço e até mais! Olá! Se você chegou até aqui, é porque o assunto te interessou. Está com alguma dúvida de como abrir sua empresa ou organizá-la da forma correta? Conte com a Omnus Inteligência Contábil. Ligue ou entre em contato. Omnus, a sua empresa no lugar correto. Seu crescimento é o nosso maior ativo.